Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. 1 João 4,12, uma carta de 1 João 4, versículo 12 em diante. Olha só o que diz a preciosa palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Olha isso. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele. E Ele em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amados, um texto, que eu fico imaginando, quando um homem como João escreveu um texto desse, Paulo, quando escreveu as suas cartas, eu fico pensando como é que pode escrever um texto tão profundo, tão cheio de conteúdo como um texto como esse. Amados, esse texto ele revela para nós, fala sobre o amor de Deus. E esse texto o texto que nós lemos, começa dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, ele está dizendo que Deus não tem como você vê-lo, não tem como ver a Deus. Ver, quando ele está dizendo ver com os olhos físicos. Não tem como vermos a Deus. Mas, isso não significa que Deus não quer que a gente o conheça. Pelo contrário, por ser amor e por Deus ser amor, o seu maior desejo é que nós o conheçamos e, melhor ainda, tenhamos relacionamento com este Deus. Essa é a grande característica de quem ama e de quem valoriza o amor. Eu quero me dar, eu quero conhecer, eu quero me relacionar. Se você ama, você quer estar perto. Se você ama, você quer se relacionar. Quando Deus, esse texto ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus na sua intimidade, na sua plenitude, na sua grandeza. Mas isso acontece, isso tem um grande limitador, até que Deus então cria o mundo. Deus cria a humanidade. Deus faz os seus grandes projetos, Deus está se dando a conhecer. E principalmente quando Deus, em Cristo Jesus, ele inaugura algo chamado relacionamento de pai e filho. O Deus que ninguém jamais viu, agora ele se diz teu pai. O Deus que ninguém consegue conhecer, o Deus distante, um Deus criador, ele está dizendo, eu sou seu pai, e isso aconteceu através de Jesus Cristo. Ou seja, ele vem aqui e começa a se colocar na condição de pai. Ao ser pai, também se revelou na sua plenitude. Quando Deus falou no Velho Testamento, ele falou através de várias formas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Ele se revelou como Jeová Jirê para algumas pessoas, o Deus que provê. Ele se revelou como Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele se revelou como Jeová El Gibor, por exemplo, o Senhor da guerra. E ele vai então se revelando às pessoas, e as pessoas vão tendo experiências com Deus, e vão descobrindo, e vão assim contando e testemunhando para as pessoas ao redor quem é Deus. Mas, quando Deus se revela através de Jesus Cristo, Deus se revela na sua plenitude. Por quê? Porque ele se revela como Pai. E não somente ele se revela como Pai, mas ele se revela na sua plenitude e, inclusive, traz uma igualdade. Ele diz assim como eu sou seu pai, porque eu sou teu pai, você agora é meu filho, e isso traz uma grande ligação, uma grande dependência. Deus
nos amou e se revelou a nós com amor. O amor de Deus tem uma forma de se expressar. E Deus, então, através do seu amor, começa a se expressar. Se expressou bastante no Velho Testamento, através de tantas histórias, mas agora através de Jesus e através agora conosco, Ele se revela e quer se revelar de uma forma plena, completa. Eu não ouso aqui tentar conceituar a Deus, porque Deus, como diz o texto, Ele é imenso, Ele é incalculável, é impossível nós dimensionarmos Deus, mas isso não significa que nós não podemos conhecê-lo. Amados, Deus deu todas as condições em Cristo Jesus para que você o conheça. E a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Ou seja, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e não vamos esgotar isso. Mas isso é tremendo porque todas as ferramentas para que eu possa conhecer a Deus, Ele já nos deu, e nos deu por completo, através de Jesus Cristo. Para dar um exemplo aqui, imagine, vou usar aqui o Leslie de novo como exemplo, de manhã já usei. Imagine que eu quero conhecer o Leslie. Eu agora já sei o nome dele, pronto, já consigo conhecer mais sobre ele, porque eu já sei o nome dele. Eu sei onde ele mora, opa, legal, agora eu já sei um pouco mais dele, eu posso conhecê-lo mais, porque agora as características do Leslie, mais eu posso conhecê-lo. Da mesma forma é Deus. Eu conheço agora Deus como Criador, eu conheço Deus como o Pai de Jesus, eu conheço Deus como Deus de Israel, eu conheço Deus como o Deus que cura, o Deus que supre, o Deus que provê, e eu conheço, e cada vez mais eu vou conhecendo a Deus. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus como Pai, o meu conhecimento dele ampliará de uma forma extraordinária. Vocês estão aqui comigo, não? Então, o que eu quero colocar para vocês é isso. O amor de Deus é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, Deus é amor, o amor é Deus. Deus é amor, o amor é Deus. Deus é amor. Esse amor possui expressões próprias. Queridos, o amor de Deus, eu posso dizer para você, ei, Deus ama você. Uau, legal, bênção, que gostoso ouvir isso, mas o que exatamente significa isso? Para entender exatamente o que significa Deus te ama, Deus é amor, eu preciso conhecer aspectos do que significa esse amor. Quando eu estou falando de amor, eu não estou falando do amor que um homem sente, pela esposa e vice-versa, a esposa pelo marido, não estou falando do amor que um pai e uma mãe sente para o filho e vice-versa, ou de um amigo por um outro amigo. Eu não estou falando deste amor, eu estou falando do amor de Deus. O amor que conceitua o próprio Deus. E nós precisamos, então, assim como eu falei, eu conheço o nome do Leslie, a profissão do Leslie, onde ele mora, isso me permite conhecer mais sobre ele. Quando a gente diz que Deus é amor, e nós precisamos conhecer o amor de Deus, porque afinal de contas, conhecer o amor de Deus nos abrirá um leque enorme. Então, o amor de Deus, ele tem características. E eu quero colocar para vocês, como se eu pudesse dividir o amor em pedaços. E nós conhecermos essas partes do que a gente chama do amor de Deus, nós vamos poder conhecer o amor de Deus na sua plenitude. Como assim, papi? O amor de Deus dividido em partes. Quero que coloque, por gentileza, essa figura ali. Olha ali. Oh, aleluia. Às vezes a gente tem que desenhar, né? Fica mais fácil desenhar do que falar. Vamos lá. Amados, isso daqui revela para mim o amor de Deus. Eu vou tentar trabalhar com você esse quadro hoje. Esse quadro aqui revela o amor de Deus. Por isso que eu coloquei o amor lá em cima, e ele está no mesmo tamanho dos outros nomes ali. Mas o amor de Deus, o que eu quero dizer ali? O amor de Deus, ele vai gerar a graça. O amor de Deus com a graça, através da graça, vai gerar algo chamado misericórdia. O amor de Deus, através do amor, da graça, da misericórdia, vai gerar algo chamado justiça. O amor, a graça, a misericórdia e a justiça vai gerar algo chamado herança. E tudo isso e a herança vai gerar algo chamado amor, governo, que vai de voltar para o amor. O governo vai expressar o amor, e eu vou explicar isso. Eu coloquei no meio ali, uma rodinha ali, que tem duas partes ali, palavra e poder. Imagine, você tem uma roda de um carro, ou uma roda, qualquer coisa. E você tem algo, um eixo, e você tem um rolamento que permite que aquela roda gire
Uma roda gira por causa do rolamento dela. Imagine que o rolamento é isso aqui, palavra e poder. Ou seja, essa roda, que é o amor, ou seja, o funcionamento do amor, os aspectos do amor. O amor de Deus ele se revela na graça, o amor de Deus se revela na misericórdia, o amor de Deus se revela na justiça, o amor de Deus se revela na herança, o amor de Deus se revela no governo. E o que faz essa roda chamada amor, podemos dizer assim, girar, é através da palavra e através do poder de Deus. Vocês estão comigo aqui, não? Vamos trabalhar um pouquinho isso. A Bíblia diz em Mateus 22, 29. Põe lá para mim, Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados. Ou em outras versões diz, vocês erram. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se você não conhece as Escrituras, se você não tem relacionamento com as Escrituras e com o poder de Deus, você não conseguirá entender o amor de Deus, e o texto diz isso. Então eu quero conversar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Eu quero falar um pouquinho então, eu quero falar assim sobre o amor. Primeiro ali em cima, ali, o desenho ali, a palavra amor. Amor, Deus é amor. E pelo seu poder ele se manifesta. Queridos, isso aqui é importante nós entendermos. Tudo que Deus faz é por causa do seu amor. Tudo que Deus faz é porque Ele ama. Deus criou o mundo porque Ele ama. Ele criou a natureza porque Ele ama. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tudo que Deus organiza, tudo que Deus restaura, tudo que Deus faz, nós encontramos ali amor. Se eu pergunto para você, eu faço uma pergunta para você, qual é o propósito de Deus para a tua vida? A gente fala muito sobre isso. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Eu também estou perguntando qual é a forma pela qual Deus vai amar alguém através do propósito da sua vida. Diga assim comigo, o propósito de Deus, para a minha vida, manifesta o amor de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas seja qual for, é uma expressão do amor de Deus. Amém? Você recebe isso ou não? Diga assim, tudo que Deus quer que eu faça, manifestará o amor dEle. Uau! O que eu estou dizendo é o seguinte, através do seu casamento, através dos seus filhos, através da educação que você dá para os seus filhos, através da sua profissão, através do seu ministério, através daquilo que você faz, através inclusive do lazer que você tem, tudo expressa o amor de Deus. Toda direção que Deus dá para você, toda orientação que Deus dá para você em relação a você mesmo, a um projeto, é expressar o amor de Deus. Quando as pessoas conversam com você, qual é o objetivo? Que as pessoas se sintam amadas. Quando as pessoas vão comprar de você, ir ou fazer um negócio com você, no seu serviço, no seu trabalho, as pessoas precisam se sentir amadas. Por isso nós prestamos um serviço maravilhoso, porque isso é a expressão do amor de Deus. As pessoas não vão se sentir tiradas, não vão se sentir roubadas, não vão se sentir menores. Pelo contrário, as pessoas vão sentir o amor de Deus naquele lugar, o amor de Deus na sua casa. Um prato de comida que você faça, isso pode expressar o amor de Deus. Amém, não? Amados, o amor de Deus. Tudo que Deus faz é pelo seu amor. O amor de Deus está em tudo que faz e projeta. Todos os planos, ações, propósitos de Deus. Está o amor de Deus. Toda a orientação, todo o recurso que Deus tem para a tua vida está embutido ali o amor de Deus. O que é amor de Deus? O que é amor de Deus? Se eu pudesse tentar conceituar, eu vou tentar conceituar o que é amor de Deus. O amor ágape, é claro que eu estou falando. O que é o amor de Deus, esse amor ágape? Amor é doar-se. O amor é revelar-se. Toda vez que o amor de Deus se manifesta, isso leva a pessoa a doar, a revelar-se, a ajudar, a oferecer. Eu estava dando aula essa semana na FATEM, na escola que a gente tem de teologia lá em Curitiba, e conversando com os alunos, estava dizendo o seguinte: tudo que amplia, tudo que gera algo que cresce, tudo que gera algo que faz com que avance, está o amor de Deus. Tudo que diminui,
tudo que drena, tudo que tira alguma coisa, não está o amor de Deus, porque o amor de Deus expande, o amor de Deus cresce, e aonde não tem o amor de Deus, diminui. Deixa eu dar um exemplo, você conhece esse texto. O diabo veio para matar, roubar, destruir. O que é isso se não diminuir? O que é isso se não tomar? Ou seja, o contrário do amor de Deus é algo que tira, algo que diminui, algo que enfraquece. Tudo que diminui, tudo que enfraquece, tudo que diminui, não tem o amor de Deus. O amor de Deus te leva a crescer, o amor de Deus te leva a aumentar, o amor de Deus te leva a expandir. Uau! Estava conversando com eles lá, que temos nossos alunos lá, e falando com eles assim, quando você vê alguém dizendo assim, eu gosto de uma igreja bem pequenininha, assim eu posso conhecer todo mundo, porque eu não gosto de igreja grande. Eu gosto de uma igreja bem pequenininha. Falei, meu irmão, cuidado, porque o céu é bem grande. O céu é bem grande, vai ter muita gente lá. Significa isso. Quando você é movido pelo amor de Deus, você quer conhecer pessoas. Quando você é movido pelo amor de Deus, você quer se relacionar com pessoas. Quando você é movido pelo amor de Deus, você quer servir pessoas. Você quer ajudar pessoas. Você quer expandir. Mas o contrário disso é diminuir, é se esconder. O amor de Deus, ele leva você a crescer, amém, não? Por isso todo plano de Deus é para crescimento, todo plano de Deus é para crescer, é para avançar, é para aumentar, e não para diminuir, não para roubar, e não para cortar, e não para destruir. Isso não tem Deus. Amém, não? Amados, o amor de Deus então é isso, levar aos seus amados. O que é o amor de Deus? Levar ao amado, o amado de Deus, levar ao amado de Deus tudo o que é e tudo como vive, proporcionar o melhor. Isso é o amor de Deus. Aqui mostra a primeira grande expressão da graça de Deus. E aí eu vou passar pela segunda palavra. Uma vez que o amor de Deus consiste em dar, o amor de Deus consiste em doar-se, o amor de Deus consiste em revelar o que tem, dividir o que tem, compartilhar o que tem. Aí nós entramos na segunda palavra, que é a palavra graça. Uau, que legal. O amor de Deus te levará para a graça. A maior expressão, a próxima expressão do amor de Deus é a graça. Justamente porque o amor tem essa característica, doar, dar, dividir. Vocês estão comigo aqui, não? E isso chama graça. Pela graça, somos salvos. A Bíblia diz, amém, não? Se eu posso substituir graça, pelo amor nós somos salvos, por Deus nós somos salvos. Se Deus é amor, o amor é graça, nós somos salvos pela graça, somos salvos pelo amor, somos salvos por Deus. Amém? Alguém está aqui, não? E quando eu falo salvo, a palavra salvo é sozo. A palavra sozo significa salvação desde a alma, ou seja, a salvação eterna, até a salvação de uma doença, a salvação de um problema, a salvação de uma encrenca, a salvação de um ataque maligno. Você precisa de salvação, você precisa de sozo. O que salva você é o amor de Deus. É o amor de Deus sempre vai te salvar. Oh, aleluia. Diga assim, porque eu sou amado. Diga assim, porque eu sou amado, eu sempre serei salvo. Amados, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Uau, alguém está feliz com essa fala? A Bíblia diz que a mão de Deus não está, ela está o quê? Disposta. A mão de Deus está dizendo, ei, eu quero salvar, eu quero socorrer, eu quero ajudar. Esse é o amor de Deus. Uau, que coisa linda. Agora deixa eu compartilhar com você um texto aqui. Romanos 3, 24. Estou falando em graça, tá? Estou dentro do ponto graça. Olha só esse versículo, Sendo justificados, que a justiça é outro ponto lá na frente. Sendo justificados o quê? Gratuitamente por sua... Não parece redundância? Como assim? Gratuitamente pela graça. Não parece que eu estou falando a mesma coisa? A graça já não é algo gratuito? O que significa gratuitamente pela graça? Parece que o Paulo está reforçando o conceito. E o que significa isso? Eu fiquei tão feliz de descobrir isso. A palavra gratuidade significa Dorian.
Dorian, ou que vai fugir a palavra dom. Dom é presente. Dom é presente, presente dado, presente, Dorian. Só que Dorian significa um presente gratuito. Presente já se automaticamente pensa. Se você ganhar um presente, significa que você não pagou nada por ele. Significa gratuito, significa dar alguma coisa sem preço estabelecido. Isso é gratuitamente. Eu dou alguma coisa e não tem preço. Opa, que legal. Então significa que você ganhar uma coisa que ele não vai te cobrar. Legal. O que mais? Gratuitamente significa você ganhar alguma coisa que você não merece. Gratuitamente significa você ganhar uma coisa que você não fez nada por ganhar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você faz aniversário e ganha um presente, foi gratuitamente? Por um aspecto simples, que você não pagou, mas ele deu só porque é o teu aniversário. Então teve um motivo. Mas é que continua gratuitamente. Mas só quero mostrar o seguinte: a pessoa deu porque é o aniversário. O que seria o gratuitamente, gratuitamente? Alguém simplesmente falou: resolvi dar um presente para você. Mas por quê? Não é meu aniversário, mas eu resolvi dar um presente para você. Mas não é Natal, eu resolvi dar um presente para você. Eu quero dizer algo para você. Deus decidiu amar você, e isso é gratuito. Você não fez nada, você não fez nada. E eu quero dizer algo para você, e nem a tua cara bonitinha, nem o teu jeitinho, nem a sua simpatia, nem nada, nada, simplesmente nada que você fez levou a Deus querer te dar alguma coisa. Então por que Deus deu? Por que Deus deu? Porque Ele é? Porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Lembra a história? O pastor Pio conta muito essa história do seu Wilson, né? O seu Wilson e o Denis, o Pimentinha. Quem lembra a história lá do filme, o Denis, o Pimentinha? Lembra que o seu Wilson, a mulher do seu Wilson, deu um monte de presente para o Denis e para o amiguinho dele, e ele chegou lá cheio de doce. E aí o amigo do Denis falou assim: Denis, o que nós fizemos para merecer esses doces? O que nós fizemos de bom para merecer esses doces? E o Denis falou: nós não fizemos nada, é ela que é boa. Queridos, Deus ama você. O amor de Deus gera em Deus esse querer dar. Então você ganhou porque não tem preço, você ganhou sem não merecer nada, e Ele também te dá sem esperar. Uau, aí aumentou o nível. Deus, tudo que Deus te dá, olha, escuta, receba isso. Tudo que Deus te dá, Ele não espera nem o teu obrigado. Deus vai ficar chateado se você não disser obrigado? Vai ficar triste. Eu dei para ele e não disse obrigado. Olha só, não fez nenhum culto para mim. Né? Não fez nenhum culto para mim, não queimou nenhuma vela para mim. Ele fica chateado? Não. Qual é a maior alegria de Deus em dar um presente para você? Dar um presente para você. Deixa eu fazer uma pergunta bem linda para você, bem especial, bem importante. Deus te salvou para que você seja servo dele? Não. Deus te salvou para que você adore ele? Deus salvou você porque Ele te... Agora eu vou juntar os dois conceitos. Dorian com graça. Dorian com carisma. Caris. Lembra que eu falei que caris significa alegria, deleite, prazer? Deus tem a maior alegria, deleite e prazer em dar. O que alimenta Deus é o prazer de dar. Por isso vai dizer a Bíblia, melhor é dar do que receber. Queridos, quando esse texto fala melhor é dar do que receber, ele está dizendo, eu sou assim. Eu sou assim. Essa é a essência do amor de Deus, melhor é dar do que receber. Queridos, se você... Falo, não falo. Se você, marido, faz qualquer coisa por recompensa da tua esposa, você não amou ela.
Se você, esposa, fez qualquer coisa para o seu marido por recompensa dele, você não amou ele. Se você, pai, fez qualquer coisa para o seu filho, esperando o obrigado do seu filho, meu filho é ingrato. Meu Deus, que filho ingrato, eu faço, e ele não faz nem obrigado para mim. Seu amor. Ah, não, você não ouviu. A Bíblia diz que Deus derramou juntamente com o seu Espírito o seu divino amor. Divino amor. Pastor, eu não consigo amar assim. Agora você chegou no ponto ideal. Pastor, eu não consigo amar minha esposa assim. Legal, agora você está no ponto. Senhor, eu não consigo amar minha esposa, meu marido assim. Ponto, agora você chegou no ideal. Deus, eu recebo o seu amor. E o que eu faço para ganhar esse amor? Você aprendeu até agora a lição. O que eu faço para ganhar esse amor? O que eu faço para ganhar esse amor? Nada! Você só crê, você recebe. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Amados, Deus tem a maior alegria em doar-se a quem quer e sem que ninguém mereça e sem esperar nenhuma recompensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira podemos especificar algo que não tem medida. Cara, tal maneira, o que é uma coisa tal? Não tem medida. Mas tal também significa algo específico, uma forma específica. Deus amou desse jeito. Deus amou o mundo desse jeito, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, que coisa linda. Graça, olha só, graça é a forma de abençoar quem não tem como se salvar e quem precisa de misericórdia. E aí nós vamos entrar no terceiro ponto ali, da figura. Misericórdia. Diga assim, a graça vai gerar em mim, e assim como gera em Deus, misericórdia. Uau! Vocês estão gostando disso aqui, não? A graça produz, o amor produz graça. A graça produz misericórdia. Agora, se você gostou da graça, olha a misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Deus é misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é a percepção, o importar-se com quem sofre, está em perigo ou qualquer tipo de privação ou ameaça. Isso é misericórdia. Você vê alguém sofrendo, você vê ver alguém com problemas, você vê alguém com necessidades, e você se importar. Você se importa com quem sofre. Isso mexe com você. Isso mexe com Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus é assim. Diga comigo, Deus é misericordioso. Amados, o que eu estou dizendo? Deus se importa com quem está sofrendo. Deus vê as lágrimas. Deus sente a dor. Deus se importa com quem sofre. Por quê? Porque Ele é misericordioso. E essa misericórdia faz parte do amor de Deus. A misericórdia, juntamente com a graça, é um dos aspectos da solução. A misericórdia não é só ficar assistindo o sofrimento, é você fazer parte de alguma forma. E aí você vai ter a palavra, você vai ter o poder de Deus para expressar e trabalhar a misericórdia, assim como a graça. A palavra e o poder de Deus te ajudará na graça. A palavra e o poder de Deus te ajudará na misericórdia. Como eu posso ajudar tal pessoa? Será que só dá o dinheiro? Será que só dá o prato de comida? Será? Como eu posso ajudar? Aí entra a palavra e o poder. Por quê? Porque não adianta você ajudar de qualquer jeito. Você tem que ajudar baseado no amor de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus. E a revelação do Espírito Santo vai te dar isso. Amados, misericórdia é o compadecer-se, o agir a favor. O grande exemplo que eu tenho assim de misericórdia, acho que o maior exemplo que a Bíblia cita
de uma pessoa em relação à misericórdia é o bom samaritano. Quem lembra a história do bom samaritano? Lembra a história? Jesus contou essa parábola do bom samaritano. Uma pessoa desce, é assaltada no meio do caminho, fica lá espancado no meio do caminho, passa um sacerdote, passa um levita, ninguém dá bola, ninguém se importa, e continua o seu caminho. De repente passa um bom samaritano, o samaritano, e Jesus usa de propósito, porque samaritano é uma pessoa que os judeus não dão muita bola. Tem aversão, inclusive, tem preconceito com o samaritano. O samaritano vê, ele para o seu animal, ele cura as feridas da pessoa, faz o primeiro atendimento, leva para a hospedaria, deixa lá, paga o preço da hospedaria, deixa lá os recursos e diz: eu vou voltar daqui 2 dias. Oh, que lindo! Eu vou voltar daqui 2 dias, e se porventura você gastou mais do que devia, eu pago na volta. Amado, esse texto é tão escatológico também. Jesus veio 2000 anos atrás, 2 dias. Veio, nos socorreu no beiro do caminho, limpou as nossas feridas, nos salvou, e Ele disse: eu vou deixar você na estalagem, eu vou deixar você na hospedaria, e eu vou ficar com você, e vocês vão ficar na hospedaria por quanto tempo? 2 dias, 2 dias, 1 dia, 1000 anos, 2000 anos, vocês vão ficar numa hospedaria chamada igreja, quando eu voltar. Diga assim: o bom samaritano é misericordioso. E ele colocou o necessitado no lugar de misericórdia. Diga assim: o bom samaritano financiou misericórdia. E aonde que é essa casa? A igreja. Jesus colocou na igreja uma característica linda, que é a misericórdia. 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 Se importar com quem sofre. Se importar com quem está padecendo. Isso faz parte da igreja de Jesus Cristo. Eu quero dizer algo para você: se você está na igreja e não faz parte de nenhum projeto de misericórdia. O que é um projeto de misericórdia? Nós vamos ter agora, por exemplo, final de semana que vem, nós vamos ter o retiro de teens. Aleluia! Nós vamos ter o retiro do teens, só umas 2 aí que gostaram. Vai ter o retiro do teens. Só uma de novo gostou, aleluia. Acho que só ela que vai. Amados, você percebe que, de alguma forma, o ministério do teens, dos jovens, de mulheres, integração, o louvor, amados, é se importar. E eu quero fazer parte disso. Ajudar, fazer parte. Pessoas das mais diversas entram dentro da igreja precisando de ajuda. E a igreja está aqui para receber aqueles que o bom samaritano traz. Amém? Vocês estão comigo aqui? Existe um outro milagre de Jesus. Jesus, ele chega no lugar, lembra que ele chega no lugar e tem um monte de doente na beira de um tanque? E aí todo mundo esperando para a água mexer, porque um anjo aparecia de vez em quando, dá uma chacoalhada na água lá. Quem entrasse primeiro na água era curado. Lembra dessa história? Quem lembra o nome desse tanque? Tanque de Betesda. Betesda. O que significa Betesda, você sabe? Casa de misericórdia. E Jesus foi lá na casa de misericórdia. E o interessante é o seguinte: eles estavam esperando por um anjo, mas chegou Jesus. E Jesus perguntou para a pessoa: você quer ser salvo? Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Levanta, anda. Misericórdia. Uau, que lindo isso. Isso também fala de misericórdia. Ou seja, misericórdia significa importar-se. Agora, olha só isso. Efésios 2:4. Efésios 2:4. Todavia, Deus que é... Olha lá, lê comigo. Deus que é rico em quê? Por quê? O que está escrito? Pelo grande amor com que nos amou. Por que Deus é rico em misericórdia? Porque Ele nos amou. A expressão do amor, uma delas é misericórdia. E Deus é o que misericórdia? Rico. O que significa isso? Ele é abundante em misericórdia. Abundante em misericórdia. Ele se importa com as pessoas. Ele sente a dor e Ele quer ajudar.
Olha só outro texto também interessante. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, olha lá. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda o quê? Firmeza, a fé que professamos. Agora o 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O próximo, 17. Tem um 17? Aleluia. Não tem. É isso aí. Ah lá, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos. A gente se aproxima onde? No trono? Para receber o quê? Opa, pera um pouquinho. Eu vou no trono da graça para receber o quê? Misericórdia. O que é o trono da graça? Vá a um lugar que ele não vai te pedir nada, ele não vai te cobrar nada, ele não vai exigir nada em troca, mas está disposto a dar. E o que você vai encontrar lá? Misericórdia. E encontremos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Você está sofrendo? Aonde você vai? Você está passando com problema? Aonde você vai? No banco? Aonde você vai? No trono da graça. Você vai aonde? No trono da graça. E todo mundo que vai lá vai receber um não. Vai receber volto depois. Vai receber o quê? Misericórdia. Você percebe que quando as pessoas estão em pecado, de vez que não vão no trono da graça? Estou com vergonha de Deus. Eu estou com vergonha de Deus. Olha o que eu fiz. Será que Deus vai me receber? Vá ao trono. O trono do quê? Da graça. O que significa isso? Vá a um lugar que você não vai ser rejeitado. Mas se eu cometi um monte de pecado, vá ao trono da graça. Mas se eu estou pisando no tomate, vá no trono da graça. E Deus vai passar a mão no seu pecado, Ele vai te ajudar, inclusive, a se livrar desse pecado e vai te perdoar. Aleluia! Alguém está ouvindo essa mensagem? Não? Amados, a misericórdia, ela percebe a injustiça, a miséria, o que está fora do lugar, e ela oferece justiça para colocar tudo no lugar. Oh, aleluia! Amados, ele vai oferecer justiça, e entra no outro ponto ali da figura, ele vai falar sobre justiça. Diga assim, a misericórdia usa uma ferramenta, a justiça. Qual é a ferramenta da misericórdia? Justiça. O que é justiça? Estado perfeito. Nós já temos aprendido muito sobre isso. Justiça não é o que você faz de certo ou deixa de fazer de errado. Justiça é o estado perfeito que Deus nos coloca através de Jesus Cristo. Isso é justiça. Justiça é corrigir tudo que é injusto, desfazer toda injustiça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém está doente, isso é justo ou injusto? Vamos lá, acho que tem gente que não concorda ainda. Alguém está doente, isso é justo ou injusto? Alguém está passando problemas no casamento, isso é justo ou injusto? Alguém está com problema na família, isso é justo ou injusto? Por que é injusto? Porque tudo o que precisava ser feito para que isso não acontecesse, já foi feito. Tudo o que precisava para alguém ficar saudável, Jesus já fez. Tudo que precisava ser feito para um relacionamento estar em paz, Jesus já fez. Tudo o que precisava para corrigir toda a injustiça, Jesus já fez. A partir desse momento, a partir do ato que Jesus já fez tudo, todo sofrimento é injusto. E diga assim, a justiça é movida pela misericórdia para colocar tudo no seu devido lugar. E o que é o devido lugar? Aquele que Jesus estabeleceu. Diga assim, eu tenho para a minha vida viver tudo que Jesus conquistou. Isso é justiça. Você não tem mais condenação.
Vamos lá, você não tem mais condenação. Amém? Você tem toda a saúde. Você tem provisão. Você tem vida eterna. Você tem os anjos acampados ao seu redor. Você tem sabedoria. Você tem o Espírito Santo para te guiar toda a verdade. Você pode viver a justiça. Ou seja, por isso que eu falei, você não ajuda as pessoas de qualquer jeito. Queridos, cuidado você tentar ajudar as pessoas fora da justiça. Por isso, ajudar as pessoas não é só dar dinheiro. Tem pessoas que falam assim, eu fui em tal lugar e ninguém me ajudou, porque ela estava esperando dinheiro. E não é o dinheiro que é a solução. Amados, a solução é o que passa pela justiça. Colocar no lugar, colocar as coisas no seu devido lugar, isso é justiça. Amados, a misericórdia então percebe isso e vem colocar. Ele vai chamar o pecador ao arrependimento, o enfermo à saúde, o pobre à provisão, o perdido a ter direção. A justiça então é uma ferramenta para a salvação. A misericórdia, então vamos lá. Cadê o desenho? Põe lá o desenho lá, por gentileza. Vamos voltar, recapitulando aqui. O amor vai gerar o quê? Graça. Graça o que é? Alegria de Deus em dar, sem esperar nada em troca. A graça vai fazer a pessoa ter misericórdia. E a misericórdia vai usar um instrumento chamado justiça. E a justiça, ela vai te dar algo para a pessoa. Lembra que eu falei que justiça é colocar no estado perfeito? Então a justiça vai colocar a pessoa no maior estado, no melhor lugar que alguém pode ter, que é a condição de filho de Deus. Diga assim, através da justiça, eu me tornei filho de Deus. E agora entra a herança. O que é herança? Diga assim comigo, tudo que o meu pai tem para me dar, vem através de um único caminho. Herança. 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 A herança é o caminho. Vou pegar aqui o Rafael. Rafael está aqui. Rafael, me diga uma coisa. Está ali a Carol do seu lado. Acho que os dois estão para lá, né? Carol, quanto você trabalha para pagar para o teu pai o que ele faz para você? Você paga para ele, não? Não. Os outros dois pagam, trabalham um monte, estão desesperados. Por que o Rafael e a Flávia dão tudo para os filhos? Porque tudo que eles têm pertence aos filhos. E eles dão tudo o que eles têm, o estudo, comida, roupa, isso chama-se herança. O Rafael e a Flávia dá para a Carol porque tem misericórdia dela. Sim ou não? Não. Herança. Mas lógico, se a Carol estiver sofrendo, ele vai ajudar. Herança. Eu estava dizendo algo aqui de manhã, e eu quero falar de novo, né? Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe está ali. Meu pai e minha mãe, meu pai já faleceu. Meu pai não me deixou um carro. Meu pai não me deixou uma casa. Meu pai não me deixou uma fazenda. Meu pai não me deixou bens depois, quando ele partiu. Não deixou. E aí eu posso dizer, puxa, meu pai não deixou nada de herança para mim. Mentira. Meu pai e minha mãe fizeram de tudo para que a gente estudasse, morasse, tivesse roupa, tivesse um teto. Eu estava lembrando um momento, agora nesse período do começo de ano, né? Quantos pais aqui foram comprar material escolar para os filhos? Aleluia. Não é verdade? Eu lembro quando eu era criança, lá na escola que eu estudava, tinha não sei o que era, uma loja, uma coisa, dentro da própria escola, minha mãe vai lembrar, o Vicente Rijo, estudava lá em Londrina, e tinha lá um lugar lá que vendia material escolar. E eu lembro que a gente ia lá, aquela fila de aluno para comprar material escolar, tinha que comprar todos os livros, tinha que comprar caderno, lápis de cor, canetinha. Vocês sabem o que é isso, né? Quem é pai sabe. E a gente saía com um sacolão, assim. A gente não via a hora de chegar em casa, abrir aquele sacolão, né? Encapar o caderninho. Lembra de encapar o caderninho? Encapar os cadernos.
E eu nem fazia ideia. Eu não fazia ideia. Hoje eu faço. Hoje eu faço. Mas eu não fazia ideia o que significava para eles parar para comprar tudo aquilo. Eu não sabia o que eles... Sabe quando vai... Você sabe, né? Quem é pai que sabe, né? Vai chegando aquela data da aula, e você, meu Deus, tem que comprar material, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo. E às vezes você não tem. E você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem para comprar isso. E você fica ali agora, o que eu vou fazer? Eu não quero que meu filho seja a única criança a não ter material escolar. Por que eu estou falando isso? Porque um pai, uma mãe, ele vai deixar isso, e isso é herança. Então eu disse aqui que meu pai, infelizmente, mas também não precisava. Meu pai não deixou casa, não deixou carro, não deixou um terreno, não deixou uma casa, não deixou nada. Mas ele fez tudo por mim. E isso é herança. E eu sou grato a Deus. Eu sei que você é grato. Talvez se você tem uma história parecida com a minha. Deixou muito. É muito. E eu vou dizer algo para você. Esse pai, essa mãe que Deus deu para você, é fruto de quê? Do amor do Pai Celestial. Amados, você está aqui hoje. Talvez você teve uma situação triste com o seu pai. Talvez não foi tão legal assim com a sua mãe. Talvez não foi a sua experiência. Mas eu quero dizer algo para você, independente disso. Você está aqui. Você está vivo. Você está trabalhando. Você está vivo. Amados, mas eu quero colocar esse ponto para você, no amor de Deus. Justiça. Põe lá o desenho para mim de novo, Camila. Olha lá, lado de cá, lado de cá do desenho, está tudo que Deus é. Amor, amor é tudo, né? Tudo desse amor, graça e misericórdia. A partir aqui da justiça, tudo que Deus faz. Aqui tudo que Deus é. Aqui tudo que Deus... E agora eu quero encerrar falando sobre governo. Amados, a herança, através da herança, você vai governar. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Apocalipse 5, versículo 10, eu estou encerrando agora com o governo. Tu os constituísse o quê? Reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles o quê? Reinarão sobre a terra. Queridos, olha só que tremendo aqui. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te trata através da graça. Deus, Ele tem misericórdia de mim. Teve e tem misericórdia de nós. Deus usa misericórdia para manifestar misericórdia. Ele usa a sua justiça. Ele nos trata como filho e nos deixa uma herança. E agora, como herdeiros, nós podemos governar. Diga, a minha herança é o governo. A maior herança que você tem é governar. E aí entra o tema deste ano, oração. Nós governamos através da oração. Você governar, reinar em vida. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados juntamente com Cristo. Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde Cristo está sentado? À direita de Deus. O que significa isso? Um lugar de governo. Significa que nós podemos agora falar, podemos definir, podemos profetizar, podemos governar. E qual é o maior fruto do governo? Qual é o principal fruto do governo? Amor. Diga assim, o governo produzirá a manifestação do amor. Queridos, quando o amor sai, é uma expressão. Mas quando ele volta através do governo, ele é visível. O governo quando sai, eu te amo. Mas quando ele passa por tudo isso e passa pelo governo, agora o amor é visível. Agora as pessoas experimentam o amor através da sua vida. Como? Quando você governa.
Quando você exerce domínio. Domínio não sobre pessoas, domínio sobre processos. Ninguém domina pessoas, a gente só domina processos. O governo produz amor. E aí nós fechamos o ciclo. E ali no centro tem poder e palavra. E eu gosto de dizer o seguinte: poder, palavra. Ou eu gosto de dizer uma palavra poderosa. O que faz essa engrenagem girar, o que faz essa roda girar, o rolamento disso tudo, é a palavra e o poder de Deus. Ou a palavra poderosa. Amados, a palavra de Deus vai te instruir, a palavra de Deus vai te ensinar, a palavra de Deus vai fazer esse amor passar pela graça, pela misericórdia. Você vai entender como, através da palavra e do poder, como manifestar justiça. E eu disse aqui também, mas eu não citei, mas eu vou citar. A Bíblia chama você e eu de ministros da justiça. Eu e você ministramos justiça às pessoas, às estruturas. Tudo isso através do poder da palavra de Deus. Como filho, eu vou saber lidar com uma herança e não vou fazer como filho pródigo. Pai, dá-me a minha herança e a parte que me cabe. E pegando tudo, por que o filho pegou toda a sua herança e partiu? Porque ele não tinha a palavra e nem o poder de Deus. Quando você não tem a palavra e o poder de Deus, você usa errada a herança. Quando você não tem a palavra e o poder de Deus, você usa a graça errada. Quando você não tem a palavra e o poder de Deus, você expressará misericórdia de uma forma errada. Em vez de ajudar, você vai atrapalhar. Quando você não tem a palavra e o poder de Deus, você vai tentar operar a justiça de uma forma errada. Você vai viver como filho de uma forma equivocada, como filho pródigo. Pegou a parte que cabia e foi embora. E a Bíblia diz que gastou tudo dissolutamente. Amados, quantos filhos de Deus estão gastando a sua herança dissolutamente? E eu, resumindo, o que seria gastar a herança dissolutamente? Gastando de tal forma que não produz amor. Governar, eu preciso do poder da palavra de Deus e da palavra poderosa. Amém? Vocês recebem essa palavra? Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.